Você sabe qual que é, os 3 maiores crimes que hoje as pessoas estão presas no Brasil? São 3: roubo, furto e tráfico de drogas. Só que quando você analisa os dados referentes às pessoas que foram presas nessas condições, você vai ver que são furtos de baixa qualificação, então, tipo, é coisa de mercado, ou às vezes é o roubo de um celular, uma coisa que é pequena, né? Não, mas aqui, ó, pelo amor de Deus. Não, mentira, mano. Não, isso é dado do Fórum de Segurança Pública, Felipe. Não, aí eu vou te falar por que eu não acredito. Vou te explicar. Você pode até trazer o dado. Pra mim isso é tudo mascarado. Desculpa, a estatística o cara faz como ele quer. Ele modula como ele quer pra segurar a sua própria narrativa. Eu te explico por quê. Eu trago aqui pra você conversar com 10 policiais. 10, que vivem na prática aqui. Ele pega o moleque do celular ali, acabou de roubar o celular. Ele leva pra delegacia. O moleque sai. E ele fica lá. Mas eu concordo com isso. Entendeu, você tem uma desestruturação completa. Então dizer que a cadeia tá cheia de cara que roubou um pacote de bolacha no mercadinho, não é verdade, mano. Isso é mentira. Não, é verdade. Não é, mano. O cara nem preso vai no nosso país, bicho. Pô, não, mas essa questão, o cara que muitas vezes comete crimes que são hediondos, ou crimes de colarinho branco, por exemplo, que se a gente parar pra pensar estruturalmente, são muito mais impactantes do que o roubo pontual o roubo de um político, né? Tá matando a população. Exato, claro, exatamente. Tô contigo aqui. Esse tipo de punição eu concordo contigo que não existe. Só que esse é o problema, você não tem um mecanismo que faça com que, por exemplo, essa pessoa saia desse ciclo. É muito difícil de você conseguir produzir uma coisa nesse sentido de saída. Então, não é que todo mundo que faz isso está preso. Não é que todo mundo que comete esses delitos está preso. Mas quem está preso foi preso por conta desses 3 delitos principais. E aí você tem delitos que vão, muitas vezes, colocar o cara que cometeu uma infração, cometeu um crime, né? Tipo um furto ou tráfico de drogas por pequenas quantidades, que é a grande maioria das pessoas que vai preso hoje em dia, né? A rapaziada que carrega helicóptero com pasta base de cocaína... O STF solta. De 400 quilos? O STF solta. Não, o STF nem prende. Não, deixa o André do Rap sair pela porta da frente. Você lembra do Perrela? Você lembra do caso do helicóptero que era ligado com... que era amigo do Aécio Neves? É essa fita, entendeu? Aí o moleque que é preso na favela porque é pego com 50 gramas de maconha, 100 gramas de maconha, ele vai pra prisão, ele fica em preventiva, ele vai pra um lugar que se ele não pegar tuberculose, se ele não pegar sarampo, leptospirose, ele pode ser cooptado pelo escritório do crime, pelo crime de verdade, e aí é um ciclo vicioso, sem fim. Então, tipo, eu acho que é necessário que você faça uma revisitação dessa questão, especialmente para poder... amenizar essas penas de crimes que são crimes de menor grau de periculosidade. E aí aqui tá, né? Porque eu não quero, de nenhuma maneira, falar assim, então é tadinho, é vítima. Não. Ninguém é vítima de porra nenhuma. É isso. Né? Eu acho que a gente não pode isentar as pessoas das responsabilidades dessas escolhas. Mas eu acho completamente desproporcional a gente ter um político que carrega 400 quilos de pasta base de cocaína e o outro moleque. E tem tem muita gente que vai pra cadeia, Felipe, que morre de tuberculose. Tipo, tuberculose é uma doença do século XIX e que o estado das prisões brasileiras é tão ruim e tão nefasto que a pessoa vai lá e pega aquilo. Então, eu acho que você tem hoje um encarceramento em massa que é muito motivado por esses crimes pequenos e que assustam a população, porque a população tem o direito de ficar assustada com isso. Né? Afinal de contas, ninguém quer ser roubado. Se tivesse um traficante fazendo tráfico do lado do teu vizinho, do lado da tua casa, tu ia querer ele ali? Tu ia ter medo dele estar ali. Pela atividade, claro. Concorda comigo? Sim. Sabe, pela própria periculosidade. Você ia ter medo do cara estar ali. Então, o cara tem que ser preso, ele é um traficante, ele tem que ser preso. Só que a gente tem que entender, de fato, é a gradação disso tudo. É isso, a gradação. Mas isso eu acho que todo mundo concorda. Eu não sei não, hein, mano. Concorda, irmão, concorda. O cara como você, o policial concorda com isso. O que o policial fica puto é de enxugar gelo. Claro, porque... Ele pega, o cara sai na porta antes dele. Porque é a vida do policial que vai pra vala também. Exato. Pô, a Operação do Rio de Janeiro, que aconteceu... Os 4 heróis lá que morreram, os policiais. Heróis. E é um negócio assim, que você para pra pensar o seguinte, você foi lá e matou 150 pessoas, nem lembro quanto que foi. Cara, isso não vai resolver nenhum problema, não vai amenizar nenhum problema, porque de onde morreram esses 150, vão sair outros 150 que vão ser cooptados. As armas que chegaram até lá não chegaram pelo céu, né? Vão continuar voltando. Vão continuar voltando.
E você tem a implementação de uma lógica de guerra que coloca... E é claro, os policiais vão morrer em menor quantidade porque você tem o aparato do Estado do Sim. seu lado, né? Sim. Então isso dá uma diferença. Só que é uma guerra, que é o que você falou, é enxugação de gelo. Sim. Porque o cara vai lá, ele se arrisca, ele vai trocar tiro com outro cara, com um criminoso, correndo risco de morrer para uma operação que no final não vai dar nada. E é isso, essa é a questão. Tipo, a gente tá olhando a política de segurança pública brasileira nos últimos 35, 40 anos ser a mesma coisa. Endurecimento de pena, endurecimento do combate ao crime, aumento do tempo na cadeia, muita gente defende a piora das condições porque não é gente e tal, e não melhora. E a situação não melhora. Tipo, por mais que você tenha mudanças de crime... Nossa, é posto em prática. Não a população carcerária brasileira, Felipe, de 1990 pra cá, triplicou. Podia multiplicar por 10, não tem problema. Não, e triplicou. Mas esse Se tem criminoso, tem que ficar preso. Mas essa questão, ela triplicou por quê? Porque o Brasil tá na miséria. Não, ela triplicou. Porque o Brasil é leniente com a punição. A principal lei... É por causa disso, irmão. O homem só respeita o que tem medo, Gelfato. Não, ó, Mas essa questão, a gente tá vivendo hoje numa sociedade regulada pelo medo. Não, regulada pelo contrário. O criminoso não tem medo. Quem tem medo é o cidadão de bem. Vem cá, você é um prisioneiro. O traficante não é. Tu tem medo de andar com teu telefone na Paulista? Por quê? Não. Quem é o prisioneiro? Não. Tu compra uma casa, você tem que colocar o muro alto, colocar o cercado lá, o arame farpado, tem que colocar câmera, alarme, cachorro. Quem é o prisioneiro? Não, é uma sociedade do medo. Eu quero dizer... Mas quem tem medo é o cidadão de bem. Claro. Não é o criminoso. É disso que eu tô te falando. Eu dei um exemplo de um assassinato que o cara sai um ano, bicho. O criminoso não tem medo. O moleque tá roubando o telefone porque sabe que não vai preso. Essa é a questão. Talvez tenha, eu acho que tem um elemento que a gente pode pensar que talvez seja a questão dele imaginar que ele não seja preso, por exemplo. Isso se chama teoria econômica do crime. Ou pode ser, por exemplo, mesmo baseado num estudo, isso daí de um professor. É científico, né? É científico então, esse estudo, uma vez eu li esse estudo e eu perguntei, eu não sou da área do direito, né? Eu sou historiador, mas eu perguntei para um amigo meu que é da área jurídica e tal. E esse tipo de estudo que faz essa análise baseada no discurso da galera, ele tem muitos problemas, porque ele é uma percepção individual e pessoal. Não. Teoria econômica do crime é consenso, cara. Isso é um barato científico, tá? Mais ou menos é assim, ó. O ladrão, ele vai fazer um cálculo. Ele faz o cálculo se vale a pena ou não cometer o delito. É simples assim. Esse estudo, que é geralmente utilizado como referência, é um estudo em particular que não é abraçado pela criminologia geral. Ele não é abraçado pela narrativa, progressista, que olha pro bandido e acha que o bandido é alguma coisa que não ele mesmo responsável pelo que faz. Pô, pior que não não é nem tipo a galera do Então amanhã a gente vai falar sobre isso. Não, vou trazer inclusive um estudo, a gente fala sobre isso também amanhã. Eu acho que é um tema fundamental. Porque, irmão, a teoria econômica do crime, por que ela é foda? Eu dou um exemplo pra ti. Por que ninguém rouba em Dubai? Que ninguém rouba em Dubai? Por que ninguém rouba em Dubai? Não sei. Porque vão arrancar a mão do cara fora. Tu pode deixar teu telefone em cima de um carro e ir nadar. Vai ficar lá 3 horas em cima do carro e ninguém vai meter a mão nele. Por quê? Porque o cara tem medo de perder a porra da mão. Quer diminuir o estupro no Brasil? Na hora. Assim, diminui. Vamos diminuir. Fácil. Arranca a bola do cara e cega ele. A punição é essa. Não vai deixar ele preso. Não tem prisão para estuprador no Brasil. O que existe no Brasil? A gente arranca o saco dele e cega ele. Pronto. E ele tá livre, porta da frente, ó. Sai pra andar na rua. Ele nunca mais vai estuprar ninguém. E eu garanto pra você que o cara que pensar em estuprar não vai fazer isso. Sabe por quê? Eu vou falar, caralho, eu não quero ficar cego. Aí eu acho que vai depender. E não quero perder meu Bilal. Porque eu acho que tem uma... Acho que ninguém quer perder o Bilal, concorda? Não, total. Pelo menos no meu caso, não gostaria de perder meu Bilal. Eu também não. Tá tudo certo. O que é dito pela esquerda quando a gente fala isso? Castração química. Isso não impede que o cara volte a estuprar, porque ele pode usar outros recursos. Não, então cega ele. Não, porque nem outro recurso ele vai ter. Deixa ele na rua livre, leve e solto. Acabou, irmão. Acaba o estupro do noite pro dia. Ou a gente reduz 80%. Não, o mérito é o seguinte, né? Eu cheguei a ver, acho que um dia, um episódio que você comenta alguma coisa a respeito desse tema e eu fui dar uma estudada para ver sobre isso, né? Que esse tratamento, né, de bloqueio hormonal, que é utilizado como a castração química, é uma política que é adotada por vários estados nos Estados Unidos. A Califórnia adota isso desde 96. E aí eu fui puxar esses dados, essas informações que falam que você tem esse modelo,
mas que ele não reduziu o índice de criminalidades dessa natureza. Então, beleza. Você pode até criar um instrumento para poder fazer com que essas pessoas sintam medo nesse caráter hiperpunitivo. Mas isso não necessariamente vai garantir a redução porque dessas veja questões, bem, entendeu? qual que é o problema? Do que a gente conversou. A gente está tratando sobre um ponto de como reduzir. Tem educação, tem uma série de outras coisas que tem que acontecer simultaneamente. Mas aí, você conhecendo o Brasil, você acha que isso seria aplicado para além da punição? Te explico. É um cara com câncer. O Brasil é um paciente com câncer. Está fazendo quimioterapia. Se o Lula ganhar, o paciente pode morrer, hein? A gente nem falou do Lula aqui ainda. Não, foi embora, né? Mas beleza. O paciente está com câncer. Ele faz quimioterapia. É um câncer tratável, tudo bem? Tá. Mas está difícil. Mas tá lá o paciente. Aí ele atravessou a rua. E foi atropelado por um carro. Quebra a perna, rompe uma artéria, começa a hemorragia. Chega o SAMU, leva ele correndo às pressas para o hospital. Aí chega diante do médico. Botaram um torniquete nele, tá lá. E aí, doutor, chegou o paciente. O que aconteceu? Deixa eu olhar aqui o histórico dele. Foi atropelado, hemorragia, aí tem câncer. Nossa, vamos tratar o câncer. Não, ele vai morrer, porra, da hemorragia. O médico, ele trata por ordem. Primeiro, vamos tratar a hemorragia para não perder o paciente. Tratou a hemorragia, a gente segue o tratamento do câncer. Entendeu? O que eu tô falando com você é da hemorragia. Como é que eu, rapidamente, bloqueio todo esse incentivo que o criminoso tem da falta de punição? Então, fazendo a punição acontecer de fato, e que ele tem medo, porque ele vai realmente ser punido. Acabou. Então, estou tratando a hemorragia. E agora? O que mais? Porra, para uma série de outras coisas. Caráter com uma periculosidade mais alta, é necessário que você crie esses sistemas de amortecimento desses impactos, né? Então, uma solução para isso seria, por exemplo, você criar um sistema de redução do cumprimento de pena de crimes de menor periculosidade. Sim. E aí você dedicar esses espaços para as pessoas que são mais perigosas. Com certeza. Qual é a prova disso? Podem criticar à vontade. É El Salvador. Aí você vai criar gente inocente presa, eles atropelaram os processos. Não, estamos falando da cadeia. Aquela cadeia ali funciona. Mas funciona por vários motivos que a propaganda esconde. Porque aonde tem elementos de narrativa que eu acho que você aponta que existem de fato em alguns campos, existem também em outros. Com certeza. Então, isso aí não estou nem entrando no mérito. El Salvador é menor que Sergipe. Veja bem, eu não estou entrando no mérito. Só, vamos pensar comigo. Mas funciona. Eu quero a cadeia. A cadeia de El Salvador. Tem duas formas no Brasil, na minha visão. Eu já falei aqui desde o começo do Iron Talks. Eu, se fosse presidente do Brasil... Primeiro dia. Cadeia estilo El Salvador. Cama de ferro, ninguém quebra. Preso não pode falar dentro da cadeia. Luz acesa e corta a proteína. Acabou. Esses criminosos hediondos, esses malucos... Opa. Matou pai de família, estuprou mulher. Porra, pedófilo. Acabou. Isso aqui sem misericórdia, até o último dia de vida dele. Ou... eu vou dar a chance para eles saírem da cadeia. Qual cadeia? Vou construir uma no meio da Amazônia. Vou deixar portão aberto. Portão aberto? Pode, oxa, deixa eles fugirem. Eu garanto para ti, 3 dias fora da cadeia eles estão mortos na mata. Porra, então fica dentro da cadeia que não foge. Inclusive, isso fica dentro da cadeia que não morre. Inclusive, você sabia que isso já foi usado? A rapaziada, tinha muita gente que era levada das rebeliões, das manifestações populares que aconteciam no Brasil da República Velha, que eram levados por navios, dando a volta na costa brasileira, para entrar no Rio Amazonas e trabalharem como semi-escravizados nas plantações de seringais, por exemplo. Isso era utilizado. Mas assim, a questão é, qual que seria a eficiência em relação a isso ao combate? Porque o caso de El Salvador... Eu tô brincando contigo da Amazônia, você entendeu? Sim, eu entendi. É porque é uma paródia. É uma paródia, mas você entende? Eu coloquei o cara lá... É dar uma condição para que ele não tem como, não pode fugir, ele não pode sair, ele tem que saber que ele vai ficar ali pensando no que ele fez e se arrependendo do que fez até o último dia de vida dele. O cara que mata uma pessoa, a família tá em prisão perpétua até o último dia de vida de cada um deles. A família inteira pegar prisão perpétua também? Não. Quando um cara mata o filho de alguém, ou ele mata o pai de alguém, ou a mãe de alguém, os outros familiares daquela vítima, perpetuamente, até eles morrerem,
Eles vão sentir aquela falta. E o criminoso vai ficar preso 15 anos. Tá errado, é injusto. É injusto com a família. É injusto.